e aí depois a gente volta para dúvidas, né, questões que vocês tiverem sobre esses assuntos, né. Vamos colocar aqui, disponibilizar para vocês terem acesso aí, visualizarem, acompanharem, compartilhando o documento, ver se agora dá certo. Ok, está aí. Bom, esse assunto, então, de pragas, né, pragas de grãos armazenados, ele é um assunto bastante relevante, bastante importante para a nossa disciplina, né? Ele está aí relacionado com a parte de perdas, com a parte de prejuízos que ocorrem durante o armazenamento. Os insetos, né, são grande parte aí importante das perdas que a gente tem, né, durante o armazenamento de grãos, e principalmente devido às nossas condições climáticas, né, favoráveis ao desenvolvimento deles, né. A gente vai falar aí sobre as principais características, né, dessas pragas, e a mais importante delas está relacionada com a temperatura, né. Então, as nossas condições tropicais aqui no nosso país facilitam, né, muito o desenvolvimento deles, né. Aqui nós temos, só um resumo também, as diferentes ordens que a gente tem relacionadas aí com grãos armazenados, 9 ordens são as principais, né, que atacam grãos. Dentre essas 9, apenas 2 são as principais, que é a ordem Coleóptera, que são os carunchos, né, os gorgulhos, e a ordem Lepidoptera, que são as mariposas e as traças, né. Então, as 2 principais ordens que a gente tem que causam aí prejuízos mais significativos nos grãos. Os gorgulhos, então, eles têm aí o primeiro par de asas resistente, né, e com isso eles conseguem aprofundar na massa de grãos e andar ali sem dificuldade, né, em grandes profundidades, né, do silo, né, grandes alturas eles conseguem se movimentar muito bem. Então, lá 10 metros de profundidade, 20 metros de profundidade não é problema para eles. E já as traças, essas são bem frágeis, né? Então, as asas, os tecidos ali são frágeis e, com isso, elas só atacam na superfície. Então, é uma característica interessante. Traças na superfície e os carunchos, né, os besouros, podem atacar aí em toda a massa de grãos, na superfície e também, né, em outras partes da massa de grãos. Regiões tropicais é o principal, a gente vai passar ali rapidamente as principais características, né, dessas pragas. Vocês vão ver que a maioria é tudo na ordem aí de 30 graus, 32, 31 graus, a temperatura ótima para eles, né, temperaturas muito comuns aqui na nosso país, nossa região principalmente. Eles causam aí muito prejuízo, né, na hora da comercialização desses grãos, devido aí ao consumo em si e à contaminação que tem a presença desses grãos. Então, tem esses danos aqui diretos e indiretos. Diretos é porque eles vão consumir, né? Então eles vão se alimentar dos grãos, com isso vai diminuir ali a massa desses grãos, o peso vai ficar menor, né? Eles usam essas reservas, né, as proteínas, né, lipídios, carboidratos, a matéria seca desses grãos para se utilizarem como alimento. E também os danos indiretos, que são aqueles que a gente tem relacionados aí com a presença do inseto, né? Então, isso deprecia a qualidade do grão, o grão fica, né, com a qualidade inferior, e isso interfere na qualidade, no preço, né, comercializado. Aqui algumas características, né, dos insetos principais. São artrópodes, né, ou seja, eles têm pés aí articulados, e isso faz com que eles tenham essa mobilidade grande, né, invertebrados, e possuem aí membros articulados. E eles, todos eles têm as 3 partes aí bem definidas, né, a cabeça, o tórax e o abdômen, né. Então, uma característica bem marcante em todas as pragas de grãos armazenados. Aqui também uma geral, falando que eles todos passam pela metamorfose completa, ou seja, passam aí pelas 4 fases, né, bem distintas: ovo, larva, pulpa e adulto. O ovo é depositado normalmente no meio das impurezas, no meio da sujeira, trincas, fendas, lugares ali escondidos, né, onde os grãos estão colocados, nos armazéns, os silos. Depois passa para a fase de larva, que é aquela que efetivamente todas as pragas vão se alimentar de grãos, né? É a fase que causa aí muito prejuízo. A fase de pupa,
que aí é a transformação, né, se preparando para a metamorfose, né, para passar pela metamorfose da transformação. Nessa fase ele não se alimenta, né, é imóvel, porém ele causa dano indireto. A presença, né, da pulpa, ela deprecia a qualidade do produto devido à presença. E a fase adulta, que a principal função é a reprodução, porém tem espécies que durante a fase adulta continuam se alimentando, né? Então eles algumas espécies tanto reproduzem, né, a principal função, como também se alimentam. E se eles se alimentam, eles vão viver muitos meses, né, dias, meses, né, muito tempo. Se não se alimentam, se é só reproduzir, ele vai durar ali uma semana, poucos dias, e com isso, depois ele já morre, já vem outra geração. Gostam de locais escuros, isso aqui é interessante, porque silos que os grãos possuem a possibilidade de ficar mais claro, é interessante que sejam silos claros para afugentar, né, e já desestimular a presença de insetos. São adaptados a dietas com baixa disponibilidade de água, isso aqui também é importante, quer dizer que a gente secar o produto não vai resolver em relação ao ataque de pragas, de insetos, né? Então não adianta, eles continuam retirando água, mesmo teor de água lá dos grãos 10%, 11%, 9%, eles continuam se alimentando e tirando água desse teor de água que existe nos grãos para sobreviverem. Alto potencial biótico, o que é isso? Eles reproduzem muito rápido em curto espaço de tempo, né? Então, às vezes, aí, 3 semanas e meia, você já tem a fase completa ali de ovo até, o ciclo completo, né, de ovo até adulto. Isso é muito rápido, né? E colocando aí um grande número de ovos por geração, ou seja, tem fêmeas que colocam 400 ovos, 500 ovos, né, em cada postura. E dentro ali de 20 e poucos dias, se tiver em condições ótimas, né, condição de temperatura, ele já se transforma, né, numa nova geração. Então é muito rápido, né, explode, esse crescimento é exponencial a partir do momento que tem ali infestação. A infestação cruzada que ela está relacionada com ataque no campo e no armazém. Então, muitos insetos eles já atacam lá na lavoura ainda, enquanto está lá na espiga, na vagem, né, os grãos. Então, isso também é um problema, né, que a gente tem, né, grande no controle de pragas. E são polífagos, né, cortou um pedacinho da palavra, polífagos. Ou seja, eles podem atacar diversos tipos de grãos. Então, não é uma espécie, não é exclusiva daquele grão. É o mesmo inseto que ataca milho, ele ataca trigo, arroz, né, materiais processados, farinhas, fubás, né, originários daquele material, daquele grão. E muitos foram se adaptando, né? Muitos eram pragas de um produto ou de um material e foi se adaptando a outro. Muitos eram insetos de madeira, de fumo, né? De materiais que depois foram se adaptando a grãos. Então, eles estão em constante transformação, né? Aqui nós temos uma separação interessante. Os insetos são classificados de acordo com seus hábitos alimentares, ou seja, como que eles se alimentam, né? Secundários e terciários, né? São as três, primários, secundários e associados. Os insetos primários são aqueles capazes de romper o grão, mesmo ele estando sadio, né? mesmo ele estando inteiro, sem nenhum dano, sem estar quebrado, sem nada, ele consegue romper, então ele tem ali o aparelho mastigador, as mandíbulas ali desenvolvidas o suficiente para isso. Então, esses são um problema sério também, porque aí não precisa o grão estar trincado, quebrado, para ele causar esse dano, né? Alguns se desenvolvem dentro do grão, outros externamente ao grão, né? Então, são os primários internos, aqueles que se desenvolvem dentro do grão, e os primários externos, aqueles que se desenvolvem e atacam o grão de fora para dentro, né? Então, tem essa separação. Esses aqui nós temos exemplos de insetos primários internos, que atacam os grãos, né, e se desenvolvem lá dentro, em alguma das fases. Aqui nós temos os citófilos, temos o Acanthocélides e temos a Citotroga cerealela, né? O citófilos aqui é uma praga importante aí de cereais, né, milho, sorgo, trigo, arroz. O Acanthocélides aqui muito comum em feijão, ervilha, grão de bico, né, as leguminosas. E essa traça aqui, que é uma Lepidoptera, né, traça, que é
uma praga primária também, mesmo sendo traça, ela é primária e causa um dano grande, né, aos grãos, também aí muito relacionada a cereais, né, milho, sorgo, trigo, né, ricos em amiláceos, cereais. Falando aqui rapidamente sobre alguns deles, né, aqui vocês vão ver que é muito parecido, né, o Citófilos oryza e Citófilos eamais, ele é muito parecido visualmente, né, então para separá-lo só se for microscópio, verificar detalhes, né, da anatomia para conseguir separar. Isso aqui é importante, olha a temperatura ótima para ele, né, 30 graus e 70% de umidade relativa. Mais importante aqui é a temperatura, faixa ótima, né, em torno de 30 graus. Ciclo, 25 dias, ou seja, para passar de ovo até adulto, 25 dias em condições ótimas. Pode colocar ali a fêmea até 150 ovos, né, pode atacar ainda no campo, né, o Citófilos tem bastante essa questão da infestação cruzada, atacar no campo e atacar também no armazém. Larvas são imóveis e alimentam dos grãos, né, desenvolvem lá dentro e se alimentam internamente do grão. O fato de serem imóveis, né, isso também é interessante, às vezes determinado produto que for utilizar aqui, precisar do contato com o inseto, ele já tem essa limitação. Voam ativamente, alimentam dos cereais aí, e podem viver até 6 meses. Por quê? Se ele se alimenta, o adulto, ele pode ir sobrevivendo ali vários meses, muito tempo. Então, isso é um problema sério, né? Os citófilos têm essa característica de, né, continuar infestando, continuar consumindo, mesmo depois de adulto, e aí tem um tempo de vida aí longo. E as larvas aí se desenvolvem lá no grão e saem depois para passar para a fase de pupa e depois para passar para a fase adulta. O Acanthosteles, esse caruncho, né, ele tem essa anatomia bem característica, né, arredondado, né, com esse corpo dele aí bem específico. Aqui tem em torno das dimensões, em milímetros, então você vê ali 3 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, são bem pequenos. Esse aqui é muito comum em feijão, ervilha, né, lentilha, muito comum em feijão mesmo, é o principal produto que ele ataca. Temperatura, mesma coisa, 30 graus a ótima, 25 a 30 dias o ciclo, né? Isso também é importante, é rápido esse ciclo dele, e com isso ele se reproduz muito rápido. Os ovos são depositados soltos ou alojados em falhas centros de tegumento, e depois aí a larva entra no grão, né? Se desenvolve lá dentro, se alimenta lá do grão, e depois ela fura ali uma tampinha, né? Um círculo, tira ali uma tampinha bem redondinha, e aí o adulto sai e vai fazer a sua principal função, que é reproduzir. Se ele ele não se alimenta, né? Tá aqui, ó, o adulto ele não se alimenta e tem uma vida curta por esse motivo. Então ele vive ali uma semana, poucos dias, completa ali a sua função, reproduz, coloca os ovos e aí ele já não continua sobrevivendo, né? Então é uma característica interessante também desse caruncho, né? O Acanthosteles obtectus aí, caruncho importante, né, o nome popular dele ali, ó, caruncho do feijão. A Citotróga cerealela, nós tínhamos falado dela, né, é uma traça, então, da ordem Lepidoptera. Temperatura 30 a 32 graus, muito parecido, vocês vão ver que nessa faixa praticamente para todos, alguns uma pequena diferença. Vive ali, ó, em todos os cosmopolitas, né, ou seja, em todos os continentes, ele tem essa presença aí já encontrada, disseminada em todos os lugares do mundo, né, no nosso planeta. Ovos depositados soltos, né, e as larvas ali se desenvolvem lá no interior dos grãos. Os adultos não se alimentam, isso também é outra característica das traças, né, os adultos sempre eles vão ter a função de reproduzir e não se alimentam, voam ativamente, né, voam rapidamente, principalmente ali na superfície dos grãos, e possuem vida curta por esse motivo. Não penetram profundamente na massa de grãos, né, e com isso eles atacam principalmente na superfície ali da massa de grãos, ou em armazéns, sacaria também, muito comum, né, a presença de traças. E essa, mesmo sendo traça primária, né, com capacidade, ali, a larva consegue entrar no grão mesmo, ele não estando danificado. Falamos de algumas pragas primárias internas, temos outras pragas primárias externas, ou seja, elas se alimentam do grão externamente, fora para dentro, né? E aí podem atacar também a parte interna dos grãos, porque elas, como são primárias, elas conseguem romper mesmo o grão, não estando danificado, né?
Aqui nós temos o exemplo, ó, essa aqui é a Plódia, uma traça também, ordem Lepidoptera. Essa aqui é a Rhizoperta dominica, um caruncho, né, ele parece ter duas partes somente, né, mas aqui porque o tórax e o abdômen são praticamente unidos ali. Então, também é uma característica que a gente separa bem ela, devido a essa característica de parecer que só tem, né, duas partes, mas tem as três da mesma forma, só que juntas, parecem estar juntas. Lasioderma cerricornia é uma praga muito comum em soja, hoje em dia, é uma praga comum de fumo, né, em rolo, e hoje é uma praga que tem importância econômica também em soja, né? E temos aqui os tenebroides também, que são também causam prejuízo em grãos. Está aqui a Rhizoper, falando um pouquinho sobre ela. Temperatura ótima, 32 graus, né? Temperaturas quentes, 25 dias, mundo inteiro, ovos depositados aí na superfície dos grãos. Olha quanto que uma fêmea pode colocar, até 500 ovos, né? Muitos ovos. As larvas aí se alimentam ativamente de grãos e subprodutos. Então, também é muito comum a gente ter grãos ou pragas atacando farinhas, atacando farelos, atacando, por exemplo, produtos, material processado, biscoitos, macarrão, né, diversos produtos que a gente tem já embalados, é também, né, o foco de ataque, né, dessas pragas. E a Rhizoperta, ela tem essa característica de quando ela ataca, ela esfarela muito, ela deixa muito farelo, né, durante o consumo ali, quando ela está atacando os grãos. Então, isso também é uma outra característica, ela deixa muita farinha, né, quando ela está consumindo aquele produto. Muito comum em trigo, cevada, arroz, aveia, milho, né, amiláceos de modo geral. Tá? A lasioderma, essa aí que eu falei para vocês, que era uma praga de fumo, que hoje em dia, né, tem até um nome popular aqui, bicho do fumo, né? Então, hoje em dia é uma praga muito comum também, né, que pode causar prejuízo em soja, né? Então, foi o que a gente falou de as pragas irem se adaptando, né, a diferentes espécies, né, de alimentos. Muito parecida também, 30 graus, 26 dias o ciclo, até 100 ovos por fêmea podem ser colocados, as larvas são móveis e aí penetram, né, podendo penetrar em produto empacotado e alimentos, né, já processados. Os adultos, isso aqui é interessante, não se alimentam, têm vida curta, né, se ele não se alimenta, ele não vai sobreviver muito tempo, a principal função é reproduzir. Uma característica interessante da Lasioderma cerricornia é que quando ela se sente ameaçada, né, ela dobra aqui, ó, fica emborcada, né, então ela se fecha e com isso ela se protege, né, protege aqui principalmente a cabeça, né, essa parte da frente aqui do corpo, então ela se forma ali uma bolinha, né, parece um tatu-bola, né, ela se fecha, faz uma bolinha e com isso ela está se protegendo ali de qualquer, né, instintivamente, né, de qualquer ameaça, então é uma característica dela. Falamos, então, de pragas primárias, aí agora, então, pragas secundárias, né? O que são as pragas secundárias? São aquelas que não conseguem atacar o grão se ele estiver inteiro, se ele estiver ali com tegumento, com pericarpo, todo protegido, inteirinho, sadio, essa praga, a secundária, ela não consegue romper. Então, ela só vai romper se o produto estiver ali, né, danificado, grãos danificados, trincados, quebrados, que podem ocorrer lá no manuseio desses grãos, né, pancadas que recebam, ou durante a própria secagem, se for uma secagem muito rápida, ele fica mais propício, mais fácil para quebrar, né, ou até mesmo materiais processados, né, que aí não tem jeito, aí já está quebrado, já está, né, desestruturado ali, já virou farinha, já virou farelo, ração, e aí, né, essas pragas secundárias vão atacar. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Esse aqui é o tribólio, né? Tribólio nós temos duas espécies, né? O tribólio castanho e o tribólio confusum, tá aqui. Temos o Orizaepilus, esse daqui, e temos o Cryptolestes, esse daqui. O tribólio, ele é todo, bem característico aqui da gente separar, né? Ele é todo cilíndrico, né? A cabeça aqui um pouco menor, mas é o tórax e o abdômen que são, né, mesma largura ali, bem característica. Em relação ao confuso, o confuso ele tem essa separação aqui entre o tórax e o abdômen, também consegue separar mais facilmente. O Cryptolestes, desculpe, o Orizaepilus, ele tem essas estrias aqui, ó, o corpo dele é todo cheio dessas cavidades, né, dessas estrias, e isso faz também
com que a gente consiga separá-lo, né, facilmente aí de outras pragas, de outros insetos. Então, ele é bem característico também. E já o Cryptoleschus, aqui na imagem não ficou assim muito clara a foto, mas ele tem aqui as antenas, essas antenas dele aqui são bem compridas, né? São desproporcionais ao corpo. Então, é uma característica boa aí que a gente consegue, né, separá-lo de outras espécies também, Cryptoleschus. Então, tem essas antenas aqui bem grandes. Todos esses, então, são pragas de hábito secundário, ou seja, elas só atacam quando o grão está quebrado, né? Algumas características de alguns deles, né? O tribólio castanho é um que a gente destaca mais, porque a imagem aqui está bem nítido, né? Dá para a gente ver, né, das diferentes partes, né? Aqui, ó, abdômen, tórax e a cabeça. Ele é uma praga muito comum, principalmente em milho, né? Então, apesar de ser uma praga secundária, né, milho que tem lá alguns quebrados, né, ou tem uma danificação, ele ataca muito, então é uma praga muito importante, né, para milho armazenado, né? Olha aqui características, um pouco mais quente, temperatura ótima dele aí, então, em torno de 35 graus, 70% de umidade relativa, né, e 35 graus é o ótimo. Ovos são colocados soltos, até 450 ovos por fêmea, né? Então, olha a quantidade de ovos que ele coloca. E ali, 26 dias, esses ovos já viraram novamente outra geração de adultos. Então, muito rápida, né, essa passagem dele aí de ovo até adulto. Os adultos também se alimentam, não só as larvas, mas também os adultos, e com isso eles conseguem aí sobreviver durante vários meses, né? Então, quando o adulto se alimenta, tem esse agravante, consegue ali continuar se alimentando, infestando, danificando os grãos. As larvas são móveis, né? E alimentam-se muito ali da parte mais, tem mais proteína, né? Os embriões ali dos grãos. E também resíduos, né? Se alimentam. E os adultos se alimentam também dessa parte em mais proteína, grãos partidos, farinhas, né, vida longa, tem vida longa, e voam ativamente, né? Então, a maioria das pragas também, os adultos voam e têm essa capacidade de se deslocar também bastante de uma unidade para outra, e isso também é um problema que a gente tem. E para a gente complementar a parte de pragas, nós temos os insetos associados, ou seja, são pragas que elas não se alimentam diretamente dos grãos, né? Então, elas atacam indiretamente ou causam prejuízos indiretos, né, aqueles danos indiretos, porque a presença delas, então, faz com que o produto perca a qualidade, né? Então, perde a qualidade do produto. Aqui nós temos alguns exemplos, né, o tenebro, por exemplo, tenebro molitor, e ácaros, né? Aqui ácaros que estão presentes ali, muitos deles se alimentam não dos grãos, mas se alimentam, por exemplo, de resíduos, né, excrementos, né, dos insetos. Então, também é uma característica que a gente tem dessas pragas. Bom, características, então, de pragas são essas, né, relacionadas, então, às principais que a gente tem para grãos armazenados. E agora nós vamos falar da parte de controle, né? Falamos, então, como que são, né, as principais características, aí, principalmente relacionadas aí com o ambiente, né, com o clima. Outra coisa, aquela condição ótima que a gente tem, né? Então, o inseto, ele coloca lá a fêmea 400, 500 ovos, se tiver em condições ótimas, ou seja, a temperatura ideal, né, a umidade relativa ideal, o ambiente ali adequado. A partir do momento que a gente começa a diminuir a temperatura, a gente já começa a restringir esse desenvolvimento deles. Então, uma fêmea que colocaria lá 400 ovos, já vai colocar 50, já vai colocar 30, já vai colocar menos à medida que a gente vai tendo um ambiente ali desfavorável. Então, essa é uma das alternativas que a gente tem, né, para o controle de pragas, que a gente já começa a falar aí agora, né, relacionado ao controle de pragas de grãos armazenados. E aí nós temos vários métodos. Esse que eu falei aí de redução da temperatura é um método físico, nós vamos falar sobre ele. Legislativo, físico e químico são as formas de controle que a gente tem, principais, né? Temos outras também, mas essas são as principais que a gente tem de pragas de grãos armazenados. Temos medidas preventivas, né? As pragas de grãos armazenados, elas têm muito a ver com a prevenção, ou seja, com o cuidado que o responsável pela unidade armazenadora tem, né? Então,
Por que isso? Porque os ovos são colocados realmente, né, onde tem sujeira, onde tem impureza, onde tem material fino, né, material espalhado, sujeira, bagunça, né? Então, normalmente, quando a gente tem um local organizado, limpo, aí começa a cair grãos lá de fora do pátio, vai ficando, então já não é mais um local, né, que esteja, né, livre ou que tenha condições de ficar livre de praga. Então já começa a ter um ambiente favorável. Então essa prevenção aqui está muito relacionada com isso. Eliminar ali resíduos nas instalações, resíduos de safras anteriores, então vai esvaziar o silo, tira tudo, limpa tudo, higieniza, faz todo esse preparo, né, evitando ali deixar focos de contaminação para a próxima safra. Então ali, ó, a vassoura, né, a gente brinca que a vassoura é um dos principais, né, controles que a gente tem. Por quê? Porque aí você tira a sujeira, né, e evita de deixar aquele ambiente ali favorável para os grãos. Aspirar, lavar, né, em muitos casos tem que lavar realmente com água, sabão, detergente, né, para conseguir limpar e deixar ali um ambiente que não grude sujeira também, isso é um problema, né, quando começa a grudar sujeira já começa a ser um atrativo para as pragas. E o tratamento preventivo, nós vamos falar também de alguns que a gente tem, podem ser químicos ou físicos. Olha só aí o exemplo, né, de um local sem higienização, olha aí, ó, sujeira, né, é indicativo aí, ó, aranha, né, teia de aranha, indicativo de que não esteja ali com uma presença adequada, né, de produto, né, deixa eu só colocar de volta aqui, vou pôr para apresentar novamente, porque sumiu meu mouse aqui para ficar mais fácil, né. Mas então, esses locais onde a gente tem muito problema de sujeira, de material acumulado, isso é um grande problema que a gente tem para o controle, né, dessas pragas. Elas preferem realmente esses locais que a gente tem, então, sujeira, tem material espalhado, tem facilidade ali desses grãos, dessas pragas esconderem, né, os ovos, principalmente, e com isso, então, facilitar ali a sua infestação, facilitar ali a sua continuidade, né, no ciclo deles. Então, tá aí, né, as pragas, né, tá aí o ambiente todo lá, olha a quantidade de sujeira, grãos caídos, né, isso aqui sem higienização nenhuma. Então, o correto é isso, tá aí, ó, quantidade de maneiras que a gente tem, né, ali, ó, vassoura, limpar, retirar tudo quanto é resíduo, né, verificar, ó, em determinados locais, tudo, né, põe escada, sobe, verifica, lava ali, ó, lavando com água, com pressão, né, jogando ali, ó, detergente, limpeza, telhado, até locais de difícil acesso, lógico, ali, com toda a proteção, né, que tem que ter, locais de difícil acesso, tem que ser feita, né, a limpeza adequada para eliminar esses focos de contaminação. Então, é uma das principais medidas que a gente tem, ali, a limpeza também, aqui está utilizando o gás, né, está queimando a chama para queimar, passar ali, você eliminar qualquer resíduo, né, e fazer essa higienização bem feita do local. Então, essa é a primeira, na verdade, é a primeira forma de controle que a gente tem, que é a higienização. Essa é uma medida preventiva de evitar que os grãos, né, que deixe ali resíduos de grãos para que os insetos tenham condições de repassarem de uma safra para outra. Ficar ali ovo escondido, e aí vira o adulto, e aí começa a reinfestar tudo novamente. Após isso, falando aí de controles propriamente ditos, nós temos primeiro, então, o controle legislativo. Esse aqui, ele está relacionado muito aí com a parte de legislação, ou seja, as medidas fitossanitárias, né, que cada país, que cada governo tem aí para impedir essa infestação de insetos que essa infestação venha de outros lugares, né, em materiais, em grãos, em produtos aí que venham importados de outros países, né. São as quarentenas, as medidas aí sanitárias, né, que exigem lá que, para entrar no país tem que ter determinados tratamentos feitos, tratamentos físicos ou químicos, então cada país tem a sua legislação própria relacionada a isso. Mas aí vocês vão falar, mas hoje as pragas, aquelas que a gente falou ali, as principais, já, mas mesmo as pragas que já estão disseminadas, às vezes você tem grupos, né, da mesma praga, que tem características específicas ali daquele local. Um exemplo, às vezes determinada espécie começa a desenvolver resistência a determinado produto, né? Então aquela praga ali daquela região, se ela vai para outro local, levada ali
pela carga, né, pelo transporte, lá naquele outro local ela vai se espalhar também com essa resistência a determinado produto. Então, esse é um problema que a gente tem hoje em dia. Então, tudo isso a gente precisa evitar que haja essa movimentação maior, né, das pragas, né, de acordo com o transporte, e principalmente aqui relacionada com países, né, diferentes, entrada e saída, né, no país. Então, esse controle legislativo ele tem muito a ver com isso, né, legislações, leis que são feitas por cada país para que tenha essa barreira, né, essa barreira de evitar a entrada desses grãos no país, ou desses grãos com insetos no país. Segundo tipo de controle, nós temos o controle físico, né? Então, o controle físico está relacionado aí com, muitas vezes, você retirar o próprio inseto, né? Está ali, ó, a própria manipulação, né? E redução dessa população de insetos nos grãos. Pode ser, por exemplo, passar numa máquina de limpeza, né? Retirar ali, junto com as impurezas, esses insetos físicos, então você reduz o número de indivíduos, né? Retira ovos, né? E outras fases ali desse inseto. Essa também é uma forma de retirar, apesar de que deixou de ser o principal método, né, para controle. E também manipular em condições que a gente tem, por exemplo, de umidade relativa, temperatura, utilização de pós inertes, nós vamos falar disso já já, irradiação e outros métodos que a gente tem, utilização de atmosfera modificada, né, injetar, por exemplo, CO2 dentro de um silo hermético, de um ambiente hermético, uma laje hermética para ficar ali letal para os insetos. Isso tudo é um tipo de tratamento físico, né? Não é a utilização de nenhum produto químico para controle, né? E isso tem como função, né, esses tratamentos físicos, prejudicar o desenvolvimento dessas pragas e desses insetos. Temperatura é uma forma muito eficiente de tratamento físico, né? Ou seja, quando a gente reduz a temperatura, a gente faz com que automaticamente a população de insetos vá reduzindo, né? Então, aqui nós temos o exemplo, temperaturas menores que 17 graus, elas restringem ou inviabilizam o desenvolvimento de pragas. Então, o que é ideal? A gente conseguir manter um silo refrigerado, né, ou resfriado, abaixo de 17 graus. Isso é ideal. Então, se a gente pega aí países que têm clima temperado ou frio, isso é muito fácil, né, de reduzir essa temperatura a valores aí de 17 graus, aproveitando somente o ar ambiente, né, as condições ambientes que a gente tem, né, temperatura principalmente. E no Brasil, é fácil isso? Não é fácil, né? Então, aqui no Brasil nós temos muita restrição quanto a isso, principalmente a aeração, que a gente já falou sobre ela, né? Então, a aeração, processo que a gente tem de utilizar o ar ambiente a passar através dos grãos de forma forçada para reduzir essa temperatura. Se a gente consegue reduzir a 17 graus ou menos, excelente. Pragas praticamente já são controladas, né? Mas aqui no Brasil a gente não consegue. A maioria das regiões e das épocas do ano não consegue mesmo. Mas eu consigo, por exemplo, chegar, por exemplo, aqui em Goiás, chegar a 22 graus, 21, né, dependendo da época do ano. Nessa época agora a gente está passando aí mês de maio, junho, às vezes a gente consegue ter condições boas ali, temperaturas baixas, que a gente consegue aproveitar esses dias e utilizar a aeração mais efetivamente, reduzir essa massa de grãos ali para 20 graus, 18 graus, às vezes consegue. Então, depende dessas condições climáticas. Vamos lá para o norte, lá já é outra situação. Vamos lá para o nordeste, outra situação. Então, depende muito das condições climáticas de fazer a aeração, né, a aeração normal, sem fazer a climatização, sem fazer o resfriamento artificial desse ar. Mas é uma situação muito interessante. Aí a gente consegue reduzir a 22, 21. Mas não chegou a 17. Então, não vai eliminar totalmente os insetos. Não. Mas aquela fêmea, por exemplo, que ia colocar 500 ovos, a 30 graus, 32 graus, se tiver 20, 21 graus, ela vai colocar, por exemplo, 30 ovos, 20 ovos. Aí ela já não vai sobreviver tanto tempo mais, já não vai se alimentar tanto mais. Ou seja, já começa a controlar mesmo, não estando nessa condição ótima aqui de controle, né? Mas já é muito bom, além de um dos outros ganhos que a gente tem com o resfriamento da massa de grão, né? Redução lá para 20, 22 graus, principalmente relacionado à respiração, né? Aí nós temos esse outro tipo de tratamento físico, que é a utilização de pós-inertes. O que são esses pós-inertes, né? Pós-inertes são materiais que não são químicos, né? Produtos aqui, ó, que mais seguros que os produtos químicos,
que não apresentam toxicidade aos mamíferos, ou seja, ao ser humano, né, principalmente, não afetam a qualidade do grão aí para a indústria, em termos de semente também não prejudica a parte fisiológica, né? E são materiais inertes, ou seja, não reagem, né? Não tem nenhuma contaminação química, não reage com grão, não tem nenhum problema de contaminação. E aí nós temos as argilas, areias, terras, né? Sílica, aerogel, né? E terras de atomácia, né? Terra de atomácia é um tipo de pó inerte, ou seja, né, que não tem essa reação, né, não é inerte, o próprio não está falando, não reage, e ali, ó, são obtidos de plantas aquáticas, né, unicelulares, que tira ali essas algas de atomáceas, né, que são essas plantas aquáticas unicelulares, né, por daí vem o nome terra de atomácea. Na verdade não é uma terra, é um pó, vocês observarem aqui, um pó bem fininho, parece ali um gesso, um calcário, né, uma cal bem fininha. Tá aí a composição dela, né, SiO2, NH2O. É um produto natural, estável, não produz resíduos químicos, não é tóxico, né, e não reage com outras substâncias. E ela promove dessecação, é um pó dessecante. É utilizado na indústria também, o próprio creme dental tem a presença de terra de atomácia, ela tem uma certa fricção, né, então isso, quando é bem fininho, então é utilizado na indústria, né, em várias aplicações. E é dessecante para insetos, né, então como que é a ação dela, né, dessa terra de atomácia? Os insetos eles têm uma camada protetora de cera, né, no seu corpo. Isso faz com que os insetos mantenham a quantidade de água necessária para a sua sobrevivência, ou seja, eles consomem lá pouca água, o inseto ele não toma água, né, as pragas de ondas não consomem água, não bebem água, mas retiram a água dos grãos para se manterem vivos. Então, com isso, eles ficam com essa quantidade de água no corpo deles, né, e tem essa camada de cera externa que protege, evita que essa água saia do corpo deles. A terra de atomácia, ela começa a grudar, começa a sujar, né, encosta ali no grão, no inseto, e gruda nessa parte de cera, né, nessa parte oleosa, e o que acontece? Ela é dessecante, e quando o inseto se move, então isso é uma característica importante, o inseto ele tem que estar móvel, né, o adulto, a larva, tem que se mover, para quê? Aí ele começa a encostar, né, com esse pó, né, com a terra de atomácia no corpo dele, começa a encostar em outros grãos, em outras partes, começa a ter contato, né, com qualquer outra parte, e com isso que acontece com a cera, começa a retirar essa cera do corpo do inseto. E aí se perde parte dessa cera, o que acontece com o inseto? Ele começa a ficar desidratado, ou seja, ele morre por desidratação, ele morre, né, dessecado, né, sem água, né, com pouca água. E com isso, então, a gente faz o controle físico, né, olha que tratamento interessante, né. Pode ser aplicado aqui, ó, misturado aos grãos, mistura, né, o grão está passando, isso aqui é uma esteira, né, a fita ali, ó. E aí, pode ir depositando essa terra de atomácia, nessa dosagem, tem, né, o fabricante recomenda também, às vezes, né, variando aí um pouco, tem alguma variação, mas em torno de 1 kg por tonelada de grãos, 1 kg de pó dessa terra por tonelada de grãos misturados. Isso vai lá para o silo e aí, né, fica lá em contato, a hora que o inseto, a larva, né, o inseto adulto, a larva tem contato, começa a ter esse controle. Pode ser aplicado também aqui, ó, dessa maneira, sobre, né, as pilhas de produto armazenado, isso aí para proteger a reinfestação, isso aqui é interessante, né, porque fez, por exemplo, um tratamento químico, né, matou todas as pragas que tinham ali naquela pilha ali de grãos, e aí depois eu venho com essa aplicação da terra de atomácia formando ali um envelope, né, formando ali uma camada protetora, que aí se vier um inseto voando, ele vai entrar em contato com a terra de atomácia e vai ser controlado. Então é uma das maneiras que a gente tem. Ou pode ser dessa maneira aí também, no próprio silo, fazendo a aplicação da terra de atomácia na superfície também para fazer proteção. É o envelopamento que a gente chama, né? Então, aplica, por exemplo, o silo vazio, aplica por baixo, né, para evitar ali a entrada que o inseto venha por baixo, pelas tubulações, pelas canaletas ali de aeração, e depois aplica por cima para fazer o controle ali também, evitar que esse inseto venha, né, de fora para dentro, né, venha de fora e consiga entrar ali na massa de grãos.
Observe, né, ela é muito fina, então gera, né, se estiver utilizando esse equipamento aqui, soprador, né, que empurra ali, que é o fluxo de ar que empurra, um ventilador que empurra essa terra para a camada de grãos, né, então ele vai sendo ali depositado e aí fica, né, vocês observem aqui, ó, nessa imagem que dá para ver ali a aplicação, a camada de pó que fica aplicado, né, no silo aplicado. Limitações com relação ao uso, né? Às vezes, apesar da dosagem ser pequena, 1 kg por tonelada de grãos, acaba, às vezes, diminuindo um pouco o escoamento dos grãos, né? Se em alguns locais se concentrar um pouco mais, às vezes pode ter esse risco. Aumenta ali também um pouco o ângulo de repouso desses grãos, e também a massa específica, não densidade, a massa específica dos grãos ocupa ali um pouco o espaço vazio, mas é pequeno, né? A dosagem é muito pequena, 1 kg por tonelada não é algo tão representativo, mas são algumas limitações que a gente tem. Então, esse controle físico que a gente tem, controle físico dos grãos. A terra de atomácia, né, como eu falei, ela está tendo uma utilização, assim, aumentando bastante a sua utilização. Tem empresas que comercializam, né, o produto, então você compra ele ensacado, compra, né, de várias maneiras, e aí você consegue fazer essa aplicação, né, tem sido bastante, tem aumentado bastante a utilização desse método, principalmente por ser um método físico, não ser químico, né, não ter nenhum produto químico, né, que vai causar, que pode, né, causar algum problema depois, né, no consumo desses grãos. E aí, né, vamos falando então sobre, já estamos falando sobre isso, produto químico, né, o método químico de controle, que a gente tem aqui então algumas características. Por exemplo, vantagens, né, é o método mais utilizado ainda para controle de pragas de grãos armazenados, insetos, por ser aí de fácil aplicação e ter aí uma maior rapidez de ação também, né, tem algumas situações que não tem outra alternativa a não ser o método químico. E como desvantagem, nós temos aí o risco, né, da manipulação desse produto químico. Às vezes, se for utilizado de forma inadequada, pode causar resistência aos insetos, né, isso é um problema sério que a gente tem, né, e o custo dos inseticidas, né, às vezes você tem aí aplicações frequentes e acaba isso impactando também, né, nesse custo envolvido nessa aquisição do produto. Aí nós temos uma separação, nós temos aí o expurgo, né, que é um tipo de tratamento, e temos a aplicação do inseticida, né, pulverizado, né, de forma líquida, sólida, né, ou gasosa. Nós vamos falar desses métodos. O expurgo, então, que é a fumigação. O que é esse expurgo, né? O expurgo, então, ele é essa maneira que a gente tem de controlar insetos, né, utilizando um gás para isso, né, então a utilização ela é feita por meio de gás, apesar de, aqui, ó, transformação em gás, só que o produto ele não é comercializado em gás, você não compra o gás, você compra ele sólido, né, tem líquido também, mas o líquido, né, já praticamente não é utilizado hoje, autorizado para grãos é somente na forma sólida, você compra lá o comprimido, a pastilha, né, os sachês de forma sólida, e aí quando você abre a embalagem, né, esse produto entra em contato com o ar, a umidade do ar faz a liberação do gás. E aí esse gás aqui é tóxico, tá? Atinge todas as fases do inseto, ou do larva, pulpa adulto, se for bem conduzido, então tem esse controle bem eficiente de todas as fases. É fácil, o gás ele é fácil de se difundir, ou seja, ele consegue chegar facilmente em todos os locais do silo, principalmente porque ele tem um baixo peso molecular, né? Então ele é leve, quase o mesmo peso do ar, e com isso ele se mistura facilmente ao ar, e com isso também consegue chegar nos espaços ali, mesmo nos cantinhos mais difíceis de chegar, né, principalmente permeando ali a porosidade dessa massa de grãos, né, nós falamos em propriedades físicas de porosidade, ou seja, o ar que tem no meio dos grãos, então ele vai aí por esses canais, né, onde tem ali o ar, e com isso consegue se difundir bem na massa de grãos. E a eficiência, né, que a gente está falando aqui, desde que seja eficiente, vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, concentração, a dosagem correta, né? Se é um gás, a gente precisa ter isso aqui, ó, fechado, hermético, né, hermeticamente, né, quando você compra lá uma embalagem lá de qualquer produto, ela vem hermética, né, então você tem que abrir ela, a garrafa, né, desrosquear para abrir. Então, hermética, fechada. Então,
O local onde a gente vai aplicar o gás, né, a fosfina, a fumigação, tem que ser uma câmara fechada, né? E para manter essa concentração aqui, essa dosagem correta desse gás, desse produto lá, da fosfina, lá na massa de grãos. E ficar por um certo tempo de exposição. Né? Então, alguns dias tem que ficar ali esse produto lá em exposição aos grãos e aos insetos para matar. Tem que ter, então, vedação do local. Então, o silo ali tem que ser vedado, a pilha de grãos vai colocar a lona por cima, tem que estar vedada, né? E seguindo aí todas as normas de segurança. Por quê? Porque é um produto altamente tóxico. O gás, ele é o PH3, né, que é um gás que asfixia, né, ele mata, né, o controle dele nos insetos é por asfixia, né, o inseto não consegue respirar e com isso ele é controlado. E também pode acontecer com mamíferos, né, então, gato, cachorro, ser humano, né, nós aí temos que tomar muito cuidado, todo o EPI necessário, máscara principalmente, né, a máscara com filtro para gás, mesmo não outras partes do corpo, né, pele, né, também tem que evitar luvas, tudo tem que estar com o macacão todo protegido, porque ela queima também, a fosfina, ela pode dar queimaduras, irritação na pele, né, então tem que estar todo protegido. Pode ser utilizado, né, em locais aí, silos, vagões, porões, né, navio, pode estar sendo feito o expurgo ao longo do transporte, né, no navio, sem problema, desde que esteja fechado, ou câmaras com lona. Produtos que a gente tem para utilizar, né, tinha para utilizar, porque o brometo de metila, esse aqui, ele é gasoso também, né, era utilizado para grãos no passado, hoje em dia não é mais permitido, né, hoje em dia é permitido pelo Ministério da Agricultura, somente a fosfina, né. Tá aí a fosfina, né, tá ali, o pH3, né, que é o que é utilizado. O brometo de metila, né, o brometo de metila hoje ele é permitido somente para algodão em pluma ou palitos de madeira, para exportação, né, então, especificamente nessas situações pode ser utilizado. Então, para grãos não é mais permitido. pH3 é a fosfina, para vocês verem a toxicidade dela, a fosfina foi um dos produtos que lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizava lá nas câmaras de extermínio, né, aquela loucura que existia lá na Segunda Guerra Mundial, então era um produto utilizado para envenenar, né, para né, fazer aqueles extermínios, né, aquela loucura lá da Segunda Guerra Mundial. Então, muito tóxico, né, para ser humano. Mas para grãos, então, é de fácil aplicação, misturas com ar facilmente, rápida difusão, deixa um resíduo mínimo, isso aqui é importante, eu deixo um resíduo mínimo no produto quando ele vai ser consumido, não interfere na germinação, o caso semente pode ser utilizado também, né? Aqui nós temos um exemplo, aqui também eu coloquei só para vocês terem uma ideia, não vamos detalhar, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui está tudo disponível, cortou aí a parte de baixo, mas na apresentação que eu coloco lá para vocês na frente também tem, né, o link. Lá no Ministério da Agricultura, lá no Agrofit, a gente tem toda a especificação para que vai ser aplicado, a dosagem, para qual produto, qual inseto que vai ser, tudo isso a gente tem bem detalhado lá. Aqui está só um exemplo de um rótulo, né, ali, ó, para arroz, aqui, ó, citófilos em a mais, né, um caruncho de arroz. Então, está ali a dosagem recomendada, ali, ó, 10 comprimidos de 0,6 gramas, 0,6 gramas por metro cúbico, ou 2 pastilhas de 3 gramas por metro cúbico, ou um sachê de 34 gramas, né, por 6 metros cúbicos. Isso aqui, então, é a dosagem. Quanto que a gente vai colocar? Então, eu tenho lá um silo com 100 metros cúbicos, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 10 comprimidos, então, por metro cúbico. Se eu tenho 100 metros cúbicos de silo, né, de volume do silo, eu vou multiplicar, então, 10 por 100, eu vou colocar, então, 1.000 comprimidos lá naquele silo, por exemplo. E assim por diante. Então, aqui vem a especificação certinho do que você vai utilizar. E assim por diante, né? Que é para cada produto, para cada espécie, para cada inseto que está ali presente, a dosagem recomendada. A equivalência à fosfina por metro quadrado, isso aqui, né, usando essa dosagem, você já vai ter essa equivalência. E o tempo, isso aqui é importante, o tempo de exposição. Quanto tempo eu vou ter que deixar ali fechado a câmara com gás agindo? Normalmente varia aí de 3 a 5 dias, mas se quiser deixar mais tempo, não tem problema.
aqui, ó, 96 horas, né, 4 dias, aqui, ó, 3 a 4 dias, 3 dias, então, pelo menos isso. Se não vai movimentar aquele produto, não vai expedir, pode deixar mais tempo, pode ficar ali uma semana fechado, não tem problema, né? Então, recomendações que a gente tem. Característica da fosfina, né? Molécula extremamente volátil, com alta pressão de vapor, isso aqui é importante para ela ter essa ação rápida, né, no controle. Alta toxicidade, elimina insetos nas diferentes fases, mistura-se rapidamente com o ar, sem precisar ficar recirculando, usar um ventilador para movimentar esse ar ali dentro. E o modo de ação é pelo menos 24 horas, então é o mínimo. Ela começa a agir com 24 horas, mas você tem que deixar ali 3 a 5 dias para ela agir. Ela não é comprada fosfina em si, ela vem em formulados, né? Normalmente ela vem, tem alguns, né? O fosfeto de alumínio, por exemplo, né? É muito utilizada essa fórmula. Tá aqui, ó, ela vem nessa coloração cinza, normalmente vem nessas embalagens metálicas, né? Para evitar ali qualquer tipo de vazamento, né? E problemas que tem, às vezes, quando vaza, tem problema de acidente, então isso é um problema sério. E depois que ela age, né, então eu falei, abre aqui a embalagem, ela começa a entrar em contato com a umidade do ar, né, então isso é uma outra questão. Então depois que abriu a embalagem, você não pode fechar ela mais, porque já teve o contato com o ar, e ela já não vai ter mais a mesma eficiência. Então, normalmente se compra a embalagem, tanto que vai usar e usa, e terminou, pronto, né, não pode ficar usando aquela embalagem novamente. Não pode reutilizar a embalagem, né, obviamente. Um agrotóxico, né, um produto químico, então tem seguir toda a legislação lá de embalagens de agrotóxico, né? E depois que libera a fosfina, o resíduo é esse hidróxido de alumínio, tá aqui, ó, esse material esbranquiçado, né, esse pó branco, que é inerte, ou seja, já não tem mais a contaminação, o produto químico nele. Então, ele já não tem problema, né, essa toxicidade dele praticamente nula, já não é mais problema às vezes até fica no meio do produto, não tem problema. As câmaras herméticas, ó, tá aqui, o produto ensacado, a gente tem que fazer isso, colocar essa lona de PVC, né, policloreto de vinila, que é uma lona própria, não pode ser aquela lona preta reciclável, né, que aquela ali, ela permite que a fosfina atravesse a lona, então não pode ser, tem que ser essa própria, que lona para expurgo, que é comprada. Coloca a lona em cima da pilha, coloca essas cobras de areia aqui, estão vendo aqui? Aqui são cobras de areia. O que são essas cobras de areia? São tiras de pano, você costura de um lado, costura do outro, enche de areia, e aí você coloca esse peso em volta ali todo, né, em volta de toda a pilha. Né? Parecido com aquelas cobras de areia que a gente põe na porta, né, em casa, para evitar a entrada de bicho, de inseto. Ali também, só que você pode fazer, né, 5 metros, 10 metros de comprimento, você pode ter o tamanho que for, né, preciso dessas cobras de areia. E com isso você veda, né? Então o que acontece? Pega o produto, coloca aqui embaixo da lona, aquela dosagem que a gente viu ali, né, que tem, de acordo com o volume aqui dessa pilha, ver quantos metros cúbicos que tem aqui nessa pilha, ver quantas pastilhas ou quantos comprimidos você vai colocar ali dentro, coloca aqui embaixo, em volta da pilha, e aí vem com a cobra de areia e põe em volta toda da pilha. E deixa ali uns 3, 5 dias, né, até terminar o prazo de exposição. Outra questão importante, né, também tem que ser sinalizado, né, tem que colocar placas aqui de produto tóxico, não pode ficar pessoas passando, né, enquanto estiver fazendo expurgo, porque se tiver um vazamento, a pessoa passar sem proteção, pode se contaminar, pode ter um acidente, né, então isso é sério, isso é muito complicado. Quando silo, tem que colocar, ó, produto a granel, tem que colocar a lona em cima tudo, vedar tudo, e os cabos de termometria, é um problema que a gente tem, que aí tem que vedar, olha, ó, cabo por cabo, local por local, você tem que passar fita bem vedada para não deixar vazar, né? Pode colocar aqui, ó, os comprimidos ali, ó, vai contando e vai colocando. Pode colocar ali em tubos, né? Quando o silo é muito grande, coloca esse tubo e coloca as pastilhas dentro do tubo e o ar se difunde lá dentro, né? Faz esse controle. As pastilhas podem ser colocadas na esteira à medida que o produto vai passando, vai colocando ali a cada tantos segundos, você coloca tantas pastilhas, também para dar aquela dosagem que a gente precisa de acordo com o volume de produtos ou massa de produtos. Tudo tem que estar vedado, então tem que vedar ali todas as partes que tem vazamento, né, que tem algum risco ali, ó, as chapas,
né, os respiros que a gente tem, tudo tem que estar vedado, né? Então, para ser eficiente, tem que estar vedado todo o local ali, o silo, todo o local onde vai ser feito o expurgo. Uniformizar a massa, né, o ideal para facilitar essa operação de colocar a lona, dosagem correta, cobrir com a lona e deixar ali 3 a 5 dias, né, manter tudo fechado. Como eu falei, pode ser feito aqui, ó, no transporte, né, navio pode ser feito, ali, ó, na massa de grãos vai fechar, que depois vai vedar tudo, então pode ser colocado. Sachês, né, ó, pode ser feito na forma de sachê, depois vem ali, tira os sachês na hora que termina o tratamento. Podem ter câmaras de expurgo também, locais onde você coloca o produto, faz o expurgo, depois tira o produto lá de dentro, também pode acontecer, né? São maneiras aí que a gente tem de fazer o expurgo. Problemas que a gente tem, principalmente aqui relacionado à estrutura, relacionada à vedação nas chapas metálicas do silo. Olha só, fácil da gente ver, né? Liga a aeração, pega a esponja, né, com detergente, leva lá e põe, né, para ver se está vazando. Igual a gente faz em casa com gás, né, quando troca o gás lá para ver se está vazando, né, pega a esponja, né, põe lá a água, o detergente. Se tiver vazando, vai sair bolha. Então tá aí, ó. Olha aí o problema, chapas que não estão vedadas. Ó. E isso aqui para expurgo vai ser eficiente? Não vai ser eficiente. Ali, ó, aqui um graneleiro, ali é onde tem feito com placas pré-moldadas, e aí essas placas, né, não tem uma vedação entre elas. Então, ali também vai ter problema de vazamento de fosfina. Vazou fosfina, diminui a concentração, já não vai ser letal para os insetos, já pode criar resistência, uma série de problemas. O vazamento, a gente usa esse produto aqui, ó, nitrato de prata. É um produto que você compra, né, um produto líquido, né, que se você compra, molha, por exemplo, você pode molhar um papel de filtro, né, isso aqui é um papel de filtro de café, né, então você molha ali o papel, ali, isso aqui era aquele exemplo da placa lá do silo graneleiro, uma placa encontrando com a outra, e ali está fazendo o expurgo, pegou o papel de filtro com nitrato de prata, colocou ali, ó, do lado de fora, ficou preto, está vazando. Isso aqui é um cabo de termometria, ó, ali a lona colocada no silo, colocou o papel de filtro ali em volta do cabo de termometria, preto, vazamento de fosfina. Cobra de areia, olha, tá? Cobra de areia, isso aqui é a lona, né? Cobra de areia, vazamento, ficou preto, vazamento. Então é uma forma que a gente tem de verificar se está tendo vazamento, né, de fosfina usando aí o nitrato de prata. Bom, a fosfina, então, ela tem essa utilização tão grande, né, no nosso país, né, como controle químico, mas tem todos esses problemas. É muito eficiente se for bem conduzido. Além da fosfina, nós temos a pulverização. Ela pode ser residual ou pode ser protetora, né? Essa residual aqui, normalmente a gente aplica aí, né, nas paredes, nas estruturas, no chão, quando está limpo, no telhado, onde você tem uma área, né, de exposição para deixar ele prevenido, né, e ter esse efeito residual contra a vinda, né, a infestação ou reinfestação de insetos. E já a protetora é aquela que a gente faz nos próprios grãos, né, ou seja, aplica o inseticida diretamente nos grãos, de forma líquida ou de forma sólida, né, pó, para que quando o inseto vir ter contato com esse produto, ele vai ser controlado. Então, é de contato, né, que a gente tem. A aplicação de inseticida, normalmente a gente faz onde já foi feito o expurgo, então fez o expurgo, né, controlou tudo, e aí faz a pulverização protetora para evitar a reinfestação. E também pode ser feito aí para eliminar focos de insetos já existentes, onde tem insetos também. Aqui está a página que eu tinha falado para vocês, né, o Agrofit, que eu tinha mostrado anteriormente, está aqui novamente. Essa página é onde a gente, no Ministério da Agricultura, é onde a gente tem todos os produtos registrados e atualizados, né, constantemente. Então, hoje, né, mudou, um produto deixou de ser registrado lá no Ministério da Agricultura, já tem outros. Então, por isso a gente sempre fala para sempre atualizarem lá, né, ter essa informação, entrar nesse link, verificar quais os produtos que estão disponíveis para serem utilizados para grãos no momento. Apresentam persistência, né, por longo período, né, em concentrações letais das pragas, né,
Deve ter uma aplicação segura, mas a segura, lógico, é um produto químico, então tem que ter todo o EPI necessário, né, da mesma forma, para fazer a aplicação, ó, via pulverização, né, via aplicação sólida, mesma coisa, EPIs todos. Devem ser seletivos, devem ter baixa toxicidade para mamíferos, apresentar um resíduo tóxico mínimo e não reduzir viabilidade de sementes. Aqui são características ideais para esses produtos. Aqui um exemplo, né, de alguns que a gente tem, pode ser que hoje ou amanhã não estejam mais autorizados ao Ministério da Agricultura, tenham outros, né, isso aqui é só de exemplo. Aqui, para essa pulverização residual de superfície, que a gente falou que aplica lá na parede, né, do silo, a protetora misturada aos grãos e a nebulização, que eu vou falar para vocês que é uma outra forma que a gente tem de aplicar também o inseticida via uma fumaça, né, via uma névoa que leva esse inseticida, né, em contato em locais de difícil acesso. Aqui nós temos as dosagens, aqui os produtos, né, o inseticida comercializado, né, o princípio ativo deles, as formulações realmente são misturadas em água, né, ali, ó, tantos ml, né, por metro quadrado, aqui no caso de área, ml por tonelada de produto, então em função do volume do produto, quando ele é aplicado, misturado ao produto, né, aos grãos, de forma protetora, e por metro cúbico de volume onde vai ser aplicado, né. Então, aqui, as dosagens recomendadas, né, para essas aplicações. Aqui, exemplos, ó, aqui está fazendo a pulverização protetora lá na massa de grãos, isso aqui é uma esteira, né, os grãos estão passando, e aí vem com um inseticida diluído em água, né, então um baixo volume também de aplicação, porque não pode ter influência aumentar a umidade, né, aumentar a umidade desse produto, teor de água do produto, então está ali os locais onde vão sendo aplicados, né, vai passando ali, está ali a mangueira do inseticida que aplica, né, junto com a água. Então, a pulverização que a gente tem é junto às esteiras, né, de transportadores de grãos que mistura, né, aos grãos. E a outra forma que a gente tem de aplicar esse produto é por meio da nebulização. A nebulização utiliza, então, esse tipo de equipamento aqui, que é um atomizador, né? Esse atomizador, o produto ele é misturado em óleo, né? Óleo mineral. Então, pega o inseticida, mistura ele no óleo, aí coloca nesse equipamento. Esse equipamento ele faz a atomização do óleo. Ele não queima o óleo, né? Não é um motor que queima, mas ele atomiza. É uma superfície aquecida, faz esquentar esse óleo e aí vem o ar, empurra esse óleo, pequenas gotículas, né? Bem pequenininhas, gotas bem pequenas, que como ali está misturado com inseticida, leva as gotículas de inseticida junto. E aí nessa fumaça aqui, ó, essa névoa aqui que é formada, a gente tem o inseticida sendo levado. Então, normalmente a gente faz essa aplicação em locais inacessíveis, né, local que você não consegue lá pulverizar, né, consegue fazer a aplicação de outra maneira, então, locais altos, né, tetos, né, ambientes grandes, né, volumes grandes, e pode ter insetos escondidos, né? E é uma forma que tem de levar esse inseticida até lá. Normalmente onde tem grande quantidade de insetos, né? E aonde a pulverização não alcança, são os termonebulizadores. E aí a gente tem a termonebulização, está aí utilizada, né? Essa fumaça que é levada então para diferentes locais, diferentes regiões ali do silo. Então esses são os métodos aí principais que a gente tem, né, para controle de pragas. E aí, dessa forma, né, a gente faz as diferentes maneiras aí, diferentes formas de controlar as pragas de armazenados. Tá ok?